Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Edu e hoje estou fazendo esse vídeo para falar sobre alguns dos personagens animais mais populares de todos os tempos. Então se você gosta de desenhos animados, já dá uma curtida aqui para dar aquela força para um canal que está começando, inscreva-se para acompanhar os próximos vídeos, pretendo trazer mais alguns desse tipo e vamos lá! Para começar, o primeiro personagem não poderia ser outro. Mickey Mouse é um camundongo que foi criado por Walt Disney em 1928. Diz a lenda que no começo de carreira de Disney, lá no comecinho dos anos 20, o Walt Disney passou por umas dificuldades financeiras e precisou até dormir no estúdio onde trabalhava para poder cortar gastos. E nesse tempo, sua única companhia era um ratinho que o visitava de vez em quando e Disney gostava de alimentá-lo. Alguns anos depois, meados dos anos 20 ainda, Disney, com a ajuda de seu amigo Ub Iwerks, conseguiu criar um personagem bem legal chamado Oswald, o Coelho Sortudo, que acabou fazendo sucesso e foi lançado através da Universal Studios. Mas na hora de renovar o contrato, algumas pessoas dizem que Disney levou um golpe ali, levou um calote. Outras pessoas dizem que Disney só não foi muito atento ao ler o contrato. Mas o que aconteceu é que Disney cedeu todos os direitos do personagem e até mesmo seus funcionários para a Universal Studios e Disney ficou sem nada. Mais uma vez, Disney se viu numa crise, ele estava prestes a desistir, mas ele lembrou lá do comecinho de carreira dele, quando ele tinha aquele amigo ratinho. Mais uma vez, com a ajuda de Ub Iwerks, Walt Disney criou Mickey Mouse, que iria se chamar Mortimer, mas a esposa de Disney achou esse nome muito formal e sugeriu que trocasse o nome. Mortimer acabou virando o nome de um outro personagem mais pra frente. E uma curiosidade bem legal sobre Mickey é que ele estreou o primeiro desenho com efeitos sonoros. Antes, os desenhos eram mudos e tinha apenas uma música acompanhando. Mas a partir de 1928, com a estreia de Steamboat Willie, ou Vapor Willie em português, surgiram os primeiros efeitos sonoros em um desenho, e vozes também. Inclusive, o próprio Walt Disney dublou o assovio do Mickey lá no episódio. O próximo personagem surgiu 10 anos depois de Mickey Mouse. Em 1938, Ben Bugs Hardaway criou Happy Rabbit, Coelho Feliz. Só que ele podia melhorar ainda, então chegou Tex Avery e repaginou completamente esse coelho, que passou a se chamar Bugs Bunny, o Coelho de Bugs, em homenagem a seu criador original. Em português, provavelmente por suas características físicas, esse personagem ficou conhecido como Pernalonga. E nessa repaginação, ele teve influências de um personagem do filme Aconteceu Naquela Noite, um filme bem antigo, de 1935, se eu não me engano, onde tem um personagem que aparece em uma cena falando bem rápido e comendo cenouras. Na época, essa sátira fez bastante sucesso, todo mundo gostou e acabou virando uma marca registrada do personagem que conhecemos até hoje, e provavelmente ele foi o culpado por todo mundo pensar que coelho gosta de cenouras. Mas será que o coelho não gosta de cenoura mesmo? Bom, se você der cenoura para ele, ele vai comer. O problema é que cenoura é rico em açúcar. Então, se o coelho comer cenouras demais, ele pode passar mal e pode não viver tanto tempo quanto poderia viver. Se você tem um coelho, é legal você dar umas folhas verdinhas para ele, uma alfafa, uma couve, um feno, essas coisas. Cenoura é legal como aperitivo. Tem veterinários que preferem nem dar. Mas enfim, voltando aqui ao personagem, nunca ficou muito claro se Pernalonga era mesmo um coelho ou uma lebre. Afinal, ele tem característica dos dois animais que são muito parecidos. A diferença é que a lebre é um pouco maior, tem orelhas mais longas, pernas mais longas e muito mais parecido com Pernalonga, aliás. Mas ele também tem características do coelho, como por exemplo cavar buracos, que é coisa de coelho mesmo. Mas sinceramente, o desenho não faz a menor diferença e é divertido do mesmo jeito. O próximo personagem surgiu de uma história um tanto inusitada. Em 1940, Walter Lantz estava em um chalé particular, passando a lua de mel com sua esposa, Grace Stafford, quando de repente ele começou a ouvir um barulho muito chato. Era um pica-pau que estava bicando o telhado do chalé, as paredes do chalé, fazendo maior barulho, acordando o casal. E, como se não bastasse, quando começou a chover, eles descobriram que todas as picadas do pica-pau fez surgir goteiras. Walter Lantz ficou super irritado com o pica-pau e queria dar fim nele.
Mas a esposa dele achou isso tudo muito engraçado, falou para ele ficar calmo e sugeriu para fazer um personagem a partir disso. E foi exatamente o que ele fez. Walter Lantz já tinha um personagem chamado Andy Panda, que já estava fazendo sucesso ali na época. E o Pica-Pau surgiu como um personagem coadjuvante, em um episódio que parecia muito com essa história que aconteceu com o casal. Mas o Pica-Pau fez tanto sucesso mesmo como coadjuvante, afinal naquela época um personagem louco como ele fazia muito sucesso. Então o Pica-Pau acabou ganhando um desenho próprio. E a esposa do Walter Lantz, a Grace Stafford, acabou dublando o personagem por algum tempo até. Quanto à espécie do Pica-Pau, existem várias espécies diferentes, né? Alguns observadores de ave acreditam que ele tenha sido inspirado no Pica-Pau das bolotas, porque essa espécie tem o hábito de fazer vários furos na madeira onde ele esconde sementes. Quando você vê uma madeira que foi picada por esse pica-pau, é igualzinho do desenho, cheio de buraco. Parece que fosse uma metralhadora, olha lá. Muito engraçado. Mas a aparência é um pouquinho diferente do personagem. Então acredita-se que a aparência do personagem do pica-pau tenha sido inspirado em outra espécie, como por exemplo o pica-pau de topete vermelho, ou até mesmo o pica-pau rei, que eu acho muito mais parecido, inclusive. O que você acha? Agora, o próximo personagem foi criado por um biólogo, Stephen Hillenburg, trabalhava na Ocean Institute, na Califórnia. E para ensinar sobre criaturas marinhas, ele desenvolveu uma história em quadrinhos de uso pessoal chamado The Intertidal Zone. E nessa história em quadrinhos, tinha um personagem principal chamado Bob, a esponja, que naquela época era uma esponja esférica, muito parecida com a esponja officinalis, que é uma espécie que era muito usada antigamente comercialmente, como esponja de banho mesmo, e por isso ela chegou até a ser ameaçada de extinção. Esse quadrinho foi criado em 1984, e alguns anos depois, meados dos anos 90, Stephen Hillenburg teve a oportunidade de largar a biologia para trabalhar com animação, e ele foi trabalhar logo na Nickelodeon. Ele trabalhava na produção do desenho A Vida Moderna de Rocco, que é um desenho muito legal. E enquanto esteve trabalhando lá, surgiu a oportunidade de criar sua própria animação. Foi então que ele resolveu revisitar seu antigo quadrinho para criar um desenho sobre criaturas marinhas. Ele decidiu que o personagem principal poderia continuar sendo uma esponja. Afinal, é um animal mais estranho, diferente, incomum. Nas palavras dele mesmo, ele disse isso. Só que ele quis mudar o formato um pouco. Apesar de querer manter o formato natural de uma esponja, ele achou que funcionaria melhor se fosse uma esponja de limpeza mesmo, aquela quadradona, amarela. Só que ficou muito parecido com queijo. E para as pessoas não confundirem com queijo, ele decidiu que tinha que ter a palavra esponja no nome. Não poderia ser apenas Bob. Antes era Bob, a esponja, né? Então ele resolveu chamar o seu personagem de SpongeBob. O problema é que esse nome já estava em uso, então ele criou o nome SpongeBob, que em português ficou conhecido como Bob Esponja. Em 2016, teve um musical oficial do Bob Esponja, e nesse musical foi revelado que a espécie do personagem é Apicina fistularis, ou esponja amarela. Agora vamos falar um pouco sobre personagens de videogame que por acaso ganharam animações também. Em 1990, a Nintendo estava dominando o mercado de jogos, mas a Sega queria um espacinho também. E para isso eles decidiram que precisariam de um personagem que fosse capaz de competir com o Mario. E eles queriam também um personagem que representasse a velocidade de seu novo videogame, o Sega Genesis, que no Brasil ficou conhecido como Mega Drive. Esse videogame teria vantagem sobre o Super Nintendo por ser mais rápido, e eles queriam provar isso com um jogo que já estava programado e só faltava o personagem. Então eles começaram a fazer alguns rascunhos, desenhar alguns animais para ver qual que seria mais legal como personagem. E eles escolheram o ouriço, que foi chamado de Sonic. Se não fosse o ouriço, outra opção seria um coelho, que também foi descartado, mas eles reutilizaram um outro jogo chamado Ristar. Mas o personagem sofreu todo um redesign ali, deixou de ser um coelho para se tornar uma estrela que ataca com os braços. E eles até cogitaram um humano, só que um humano não funcionaria tão bem, e eles transformaram esse humano no inimigo do Sonic, conhecido como Robotnik, hoje em dia chamado de Eggman. Então, o ouriço desenhado por Naoto Oshima foi escolhido.
E apesar do ouriço não ser um grande exemplo de velocidade, ele tinha características que funcionaram muito bem. Por exemplo, o ouriço, quando se sente ameaçado, ele se encolhe se transformando numa bolinha, que acabou virando um movimento, uma marca registrada do personagem Sonic. E esses espinhos pareciam letais o suficiente para o personagem destruir um inimigo quando pulasse nele. Além disso, enquanto estava correndo, os espinhos davam uma impressão de velocidade, como se o personagem estivesse deixando um rastro para trás. E agora, para os últimos detalhes, eles escolheram a cor azul para o Sonic, porque é a cor da SEGA. Então, ele virou o mascote da SEGA e estava representando a marca. Eles escolheram aquele sapato vermelho em inspiração aos sapatos do Michael Jackson no disco Bad, que estava fazendo bastante sucesso naquela época. As cores vermelha e branca remetem ao Papai Noel. Pois é, não tinha como dar errado, né? E de fato deu muito certo, afinal, Sonic foi sucesso, conseguiu desbancar o Mario e até hoje eles são considerados grandes rivais. Sonic teve vários jogos depois, foi parar nos desenhos animados, teve quadrinhos, teve até filme, que está até para sair continuação agora. E para fechar esse vídeo, eu vou falar de um personagem que eu gosto bastante, de uma franquia que eu sou apaixonado. Pikachu, que apareceu em Pokémon no ano de 1996. O criador do jogo foi Satoshi Tajiri, e o responsável pelo design dos monstrinhos foi Ken Sugimori. A ideia desses dois era de criar um jogo meio baseado no Ultraman, criando monstros baseados nos kaijus, aqueles monstros gigantes dos filmes japoneses, como por exemplo o Godzilla. Então, os Sugimori desenhavam os monstros assim com uma cara de bravo, meio durão e tudo mais. Mas ele estava sentindo falta de algo diferente. Achou que seria legal ter um monstro mais fofinho, de um jeito que ele não conseguia fazer, e principalmente com um toque feminino. Então eles resolveram contratar uma nova designer chamada Atsuko Nishida, que foi responsável por criar vários monstrinhos fofinhos na série. E quando ela chegou, ela recebeu a importante missão de criar um monstro fofinho que tivesse poderes elétricos. Essas foram as únicas ordens que ela recebeu. Então ela começou a trabalhar desenhando direto lá no computador e ela começou a fazer um bolinho com uma carinha feliz e orelhas. A partir desse desenho, ela começou a desenvolver mais o personagem, colocando características animais. E ela é apaixonada por esquilos. Então ela achou que seria legal dar características de esquilo para esse novo personagem que ela estava criando. Uma coisa que ela adora nos esquilos é quando eles colocam sementes na boca para esconder depois, a bochecha deles fica inchada com as sementes armazenadas. Então ela pensou que seria legal se o Pikachu armazenasse eletricidade nas bochechas. E ela colocou aquelas bochechas vermelhinhas. Para aquele rabo grandão, fofinho, ela fez um design de trovão, por fins estéticos mesmo, e principalmente para lembrar a eletricidade, lembrar um raio, né? No jogo, é possível ver os monstrinhos de costas, então era legal quando tinha algum detalhe diferente para a gente ver nos monstrinhos. E só por isso ela resolveu colocar aquelas duas faixas que o Pikachu tem nas costas, fim estético mesmo. Mas por coincidência, acabou lembrando bastante as listras que tem nos esquilos do gênero Tamiya. E para escolher o nome do seu novo monstrinho, ela resolveu usar duas onomatopeias. Uma é pica-pica, que no Japão usam para representar faíscas elétricas. E o outro era chu-chu, que é uma onomatopeia para representar o som que os ratos fazem. Então ela juntou as duas palavras e ficou Pikachu. A ideia não é que o monstrinho fosse o rato, afinal na época já tinha um Pokémon rato, que no caso era o Rattata. Mas quando o Satoshi Tajiri viu o Pikachu pronto, ele falou, esse daqui é um rato sim. E desde então o Pikachu ficou conhecido como rato elétrico. E aí, o que você acha? Pikachu é um rato ou um esquilo? A mim parece muito mais um esquilo, né? Mas então é isso aí. Esses foram alguns dos personagens animais mais conhecidos de todos os tempos. E me diz aí o que você achou. Conhecia essas curiosidades? Sabia dessas inspirações? Quais são os seus personagens preferidos? Comenta aí, dá uma curtida no vídeo para dar uma força, inscreva-se para acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Tchau!